Olá, amados irmãos e irmãs, povo do Monte Alegre, povo do Irajá, povo de Minas, povo de Deus. Todos nós somos povo de Deus, não é, queridos, queridas, irmãs e irmãos? Graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje nós traremos o estudo número 23, cujo tema é a Bíblia, a forma que Deus fala conosco aos nossos corações. Amém, queridos? E como objetivos do estudo de hoje, nós temos dois objetivos. Primeiro, é afirmar a importância e também o valor da Bíblia no desenvolvimento da nossa fé como cristãos. E também aprender e entender a ler a Bíblia, para que ela possa nos ajudar a termos uma compreensão do seu texto. Amém, queridos? Então, para que nós possamos ser abençoados, alcançados pela palavra de Deus nesse dia de hoje, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos, Senhor, nesse dia de domingo, a Tua escola dominical. Apresentamos também todos os amados irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Pedimos que o Senhor os alcance com a Tua graça maravilhosa. Que as nossas mentes e corações, Senhor, possam ser trabalhadas através da palavra inspirada pelo Espírito Santo. E assim, Senhor, que sejamos edificados em mais esse estudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados do Senhor. Então, para que nós possamos iniciar o nosso estudo, vamos ler a palavra de Deus que se encontra hoje em João capítulo 5, 39 e Hebreus 4, versículo 12, que diz assim. Primeiro, João 5, 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E em Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração do homem. Amém, amados? A palavra de Deus é sempre boa e reta. Ela alinha as nossas vidas e alinha também os nossos corações e mentes. Então, para início de conversa, vamos estudar o seguinte. Eu pergunto para você, o que você acha? A Bíblia, amados, é um livro escrito pelos homens ou a Bíblia é a palavra de Deus? Você acha que a Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Pense aí com você, enquanto nós descrevemos aqui sobre o estudo. Muitos de nós, amados, pensam que a Bíblia é um livro escrito pelos homens. De fato, a Bíblia foi escrita por homens e mulheres da história do povo de Israel. Esses homens e mulheres tiveram a revelação do Espírito Santo que os inspiraram a escrever os trechos dos livros, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Então a Bíblia contém duas partes. A Bíblia, amados, ela é a inspiração de Deus, da sua palavra, transmitida aos seus servos, que conceberam essa palavra através da inspiração divina do Espírito Santo. E assim registrou-se a palavra e a vontade de Deus através dos livros, do livro, que é a forma pela qual nós temos como acessá-lo. Amém, amados? O termo Bíblia vem do termo, o livro, a palavra Bíblia, vem do termo biblos, que era nada mais, nada menos do que uma película interior do papiro. O papiro era uma planta egípcia da qual se fazia o papel naquela época. E em cima do papiro se escrevia com tinta e uma pena os livros, os rolos que a gente chama, os rolos de papiro. Posteriormente foi sendo desenvolvido através da indústria da gráfica, quando se houve as primeiras impressões de tipografia e depois evoluiu até conseguir-se imprimir a Bíblia toda no modo livro que nós temos hoje. E hoje tem vários tipos de Bíblias, Você pode acessar a Bíblia, hoje é muito fácil acessar a Bíblia escrita nos livros, tem Bíblias para todos os gostos, Bíblia no celular, Bíblia na internet.
Então a Bíblia hoje é um instrumento que permeia todos os lados onde nós queremos acessar. Ninguém pode reclamar, amados, que não tem acesso à Bíblia. Amém? Então, veja que a Bíblia contém duas partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. E significa também, Bíblia, a aliança, ou melhor, a palavra testamento significa também aliança que Deus fez entre os homens. O Antigo Testamento, amados, ou Bíblia hebraica, a qual Jesus servia, contém 39 livros, sendo constituídos pelos livros do Torá, são os 5 primeiros livros, o livro dos profetas e o restante dos livros escritos, incluindo aí Salmos, Provérbios, Cânticos e Lamentações. Já o Novo Testamento, ou a nova aliança estabelecida entre Deus e os homens através de Jesus Cristo, possui 27 livros, sendo composta pelos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, e depois João, também o Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as epístolas de Hebreus e de Pedro e o Apocalipse de João. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, escrita, inspirada pelo próprio Deus, que nos orientou homens e mulheres ao longo da história e os instruiu a escrever a palavra de Deus no livro chamado Bíblia, para que todos nós pudéssemos ter conhecimento da verdade divina para os nossos corações, termos entendimento e sabedoria para vivermos uma vida em plenitude com Deus. E agora, você acha que a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia, amados irmãos e irmãs, ela é o registro das experiências do povo de Israel e das suas comunidades cristãs para com Deus. Nela, amados, nós temos informações de como Deus manifestou, Deus se revelou através da presença de Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Vamos ver aqui alguns trechos bíblicos que traz esse conteúdo para a nossa mente e revela Cristo no nosso meio. Primeiro, em Hebreus 4:12. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Em 2 Timóteo 3,16, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E em Salmo 119, em diversos versículos, nos diz: é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Traz sabedoria e prudência, conserva a pureza, gera integridade de coração, está firmada nos céus. Portanto, a própria Bíblia traz para nós a revelação do Senhor escrita através daquele que nos trouxe a palavra para ser uma ferramenta poderosa nas nossas vidas. Jesus, amados, desde o seu início, revelou muita intimidade com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, com o Antigo Testamento. Jesus usou diversas vezes a palavra de Deus para refutar Satanás. Vejam aqui alguns exemplos em que ele usou. Primeiro, no deserto, em Mateus 4:1-11, onde Jesus refuta o inimigo ali nas diversas tentações que ele faz para Jesus, de oferecer-lhe o mundo, de oferecer-lhe as riquezas, esse reino. Jesus usa a palavra de Deus, que ele sabia, que ele tinha muita intimidade para refutar Satanás. Também na sinagoga, em Lucas 19, 45, 46, e em vários outros momentos, Jesus, o nosso Pai Celestial, Filho do nosso Pai Celestial, o nosso Redentor, revela essa intimidade e inspiração para com a palavra de Deus. A Bíblia, queridos irmãos e irmãs, ou também as Escrituras Sagradas, é para nós o caminho mais seguro para que nós conheçamos a vontade do nosso Pai Celestial, e também ela é viva, pelo fato dela ser viva e eficaz, ela provoca e promove todas as transformações que nós tanto necessitamos para termos uma vida de plenitude e vivermos na presença do Senhor, conforme é a vontade de Deus.
Diante desses pontos iniciais que nós já observamos, nós podemos entender que Deus, amados, está sempre presente através da leitura da Bíblia. Por ela que Ele nos conforta e Ele também nos confronta e nunca deixa de produzir em nós os frutos de sabedoria, de crescimento, que trazem salvação, justiça e retidão. Na sua leitura, amados, todos os dias a sua leitura com frequência é indispensável e ela serve como uma base e um padrão para nós avaliarmos e experimentarmos tudo aquilo que nós vivemos, usando a tradição, a razão e uma vida de um cristão, como Cristo nos ensinou. Na Bíblia, amados, nós encontramos a revelação da vontade de Deus para cada um de nós, trazendo esclarecimento. A Bíblia, amados, precisa ser lida e entendida para trazer a nós conhecimento, instrução, direção e correção. Outro aspecto muito importante é o modo devocional com o qual nós devemos ter para com a Bíblia. Nós encontramos, então, nesse aspecto devocional, a revelação que o Senhor quer trazer para nós e a instrução que nos sustenta e edifica a nossa vida em Cristo. Outro aspecto muito importante, amados, que nós devemos ter é o aspecto devocional, pelo qual nós encontramos revelação e instrução que nos sustenta e que edifica as nossas vidas em Cristo. Como então, amados, devemos ler a Bíblia para termos acesso à sabedoria e inspiração do Espírito Santo em nossas vidas? Como podemos, por nós mesmos, obter a graça reveladora de Deus na sua palavra? Vamos ver aqui alguns pontos importantes que nos levam de encontro a essas possibilidades de crescimento e edificação. Primeiro, nós devemos ler a Bíblia em atitude de oração. Como então? Com reverência, sem pressa. Devemos separar um tempo todos os dias, tranquilos, longe das agitações do dia a dia, deixar Deus falar com você através das Escrituras, deixar o Espírito Santo falar na sua mente, no seu coração, buscando sempre a inspiração e a revelação de Deus. Segundo ponto, devemos ler a Bíblia sistematicamente, devemos ser organizados, buscar ter uma disciplina com horário específico todos os dias reservados para a leitura e conhecimento da Bíblia. Nós devemos ter horários, devemos também ter um plano de leitura, que nos orienta ao longo de um tempo. Talvez buscar ler a Bíblia uma vez por ano inteira. É muito importante termos essa disciplina. Há vários programas, cronogramas de leitura bíblica na internet que ajudam, que facilita a leitura sistemática e organizada da Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido como qualquer outro livro. Ela é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, que precisa ser examinada, que precisa ser lida, refletida, à luz do Espírito Santo para os nossos corações. Somente assim, amados, quando vamos fazendo registros dos nossos trechos lidos e assimilados, nós vamos tendo as revelações que tanto nós necessitamos para a nossa vida. Terceiro ponto de como nós devemos ler a Bíblia. Reflexivamente, devemos refletir, pedindo sempre a direção e instrução do Espírito de Deus para as nossas vidas. Sempre antes de nós iniciarmos a leitura, nós devemos examinar a nossa vida à luz da palavra que nós lemos. Vamos então refletir sobre a palavra de Deus. É o melhor que nós podemos fazer. A nossa vida refletida à luz da palavra do Espírito Santo traz as revelações do alto para cada um de nós e para aquilo que nós tanto precisamos na nossa vida e na nossa caminhada diária. Nós devemos buscar os exemplos a serem seguidos, nós devemos ter obediência aos mandamentos, às promessas, sempre obedecer aquilo que está escrito na palavra e esperar que Deus haja através da sua palavra. O que aprender de Jesus? O que orar a partir da sua leitura? Nós devemos buscar e refletir sobre esses pontos. E devemos também sempre aplicar o que nós aprendemos e mudar as nossas atitudes diante das revelações que Deus nos traz a partir da sua palavra.
Um outro ponto, uma outra forma de nós lermos a Bíblia, amados, é coletivamente. É muito importante aproveitar os espaços comunitários que a Igreja de Deus nos oferece. Por exemplo, através das reuniões de oração, através dos momentos de escola dominical, de estudo bíblico, de discipulado, de cultos. Ali é o momento onde nós estamos cultuando a Deus, orando, estudando a partir da palavra de Deus. A igreja, queridos irmãos e irmãs, é formada a partir da palavra de Deus. Nenhuma igreja que não seja formada sobre a palavra de Deus, a rocha, a pedra viva, subsiste. A igreja fundada por Cristo é fundada sobre a palavra do Senhor. Assim somos nós, a Igreja Metodista do Monte Alegre, que procura refletir, que procura trabalhar, fazer a sua missão sobre a luz da palavra do Espírito Santo revelado a todos nós. Faça parte, entre nesse time que nós estamos aqui para servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, amados, como dar significado à leitura da Bíblia? É muito importante que nós entendamos os textos bíblicos. Então, dar o significado à leitura bíblica, nós devemos ler os versículos, os capítulos, com muita diligência. Diligência significa com muita atenção, sabendo para onde vai, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, né? Isso chama diligência. E também agindo com alguns pontos importantes. Primeiro, devemos agir com regularidade. John Wesley, amados, lia a Bíblia pelo menos 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez à noite. Aí vocês entendem por que John Wesley foi um homem que contribuiu tanto para o avanço missionário da igreja. Ele é o fundador do metodismo. Nós devemos ler com unidade de propósitos, não somente por curiosidade, mas com vontade, com o desejo incessante do nosso coração de aprender com Deus. Nós devemos desenvolver um correlacionamento da palavra com a própria palavra de Deus. E como fazer isso? Comparando um texto bíblico com outro. Comparando, por exemplo, um versículo de Mateus com o de Lucas, comparando uns Salmos com Gênesis, para que a palavra de Deus, que está toda conectada e que toda revela para Jesus Cristo, nós possamos entender e compreender os mistérios do Senhor para a nossa vida. Nós devemos também, amados do Senhor, ler a Bíblia com devoção. Devoção, queridos, é sempre pedindo e recebendo orientação e direção do Espírito Santo, né? Devocionalmente. Existem os devocionais diários, os quais nos trazem inspiração a partir da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Ela é o maior devocional que nós podemos ter. E por último, nós precisamos ler a Bíblia para entender com muita resolução, resolutivos, colocando em prática aquilo que nós aprendemos com a Bíblia. Então, amados irmãos e irmãs, não importa a época, não importa o tempo, a palavra de Deus é sempre atual. E eu sempre digo, a palavra de Deus é verdadeira e alinha, endireita as nossas veredas, alinha os nossos corações, as nossas mentes e os nossos corações. A palavra de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É nela que Deus traz as revelações que Ele tem para cada um de nós. É nela que Deus sustenta, alimenta e acrescenta sempre a nossa fé, nos tornando cristãos mais fortes e vigorosos a cada dia. A palavra de Deus, amados, é a sabedoria de Deus e ela tem o poder de salvar as nossas vidas. Leia a Bíblia. A Bíblia tem o poder de salvar a sua vida, porque ela é a revelação da palavra de Deus para você. Leia a Bíblia, não perca tempo. A sua vida pode ser salva pela Bíblia, pela leitura da Bíblia. Em Tiago 1,21, ele nos diz: e nos transformar em pessoas melhores. Portanto, a Bíblia é digna de toda a nossa aceitação. E partindo aqui para a nossa conclusão, queridos, do estudo de hoje, nós podemos perceber que a Bíblia, ou na Bíblia, encontram-se os princípios da nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer desenvolver a sua fé?
ouça, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Só ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, amados, a Bíblia, nela Deus se revela e também revela o seu grande, maravilhoso, imenso amor por cada um de nós, no qual Ele veio para trazer vida e vida abundante para cada um de nós. Nós precisamos buscar, portanto, sempre a inspiração de vida ou a inspiração divina pelo poder do Espírito Santo. Somente Ele é que traz a luz espiritual para cada um de nós, para nós termos uma correta compreensão e percepção da presença de Deus nos textos bíblicos, nos versículos, nos capítulos e na vida toda como um livro. Não é? Portanto, amados irmãos e irmãs, eu pergunto a você aqui nesse momento de encerramento: quais são hoje as barreiras que impedem você de ler, ouvir e compreender com clareza a palavra de Deus expressa na Bíblia? Se houver alguma barreira, meu querido irmão e irmã, derrube essa barreira. Peça a inspiração de Deus. Ele vai dar para você a força, o esclarecimento e o crescimento necessário que você tanto precisa e busca. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Bendito seja o Senhor que se revelou para nós através da palavra de Deus, através da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pela sua vida, estimando que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos orar então para nós encerrarmos esse momento de estudo. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor se revelou a nós através da sua palavra. Procurando com isso, Pai, que nós pudéssemos voltar a ser a Tua imagem e semelhança. Que nós possamos então, Senhor Jesus, termos diligência, disciplina, coragem, desejo de estudar a Tua palavra para recebermos de Ti toda a Tua promessa para cada um de nós. Ensina-nos, Pai, a fazer isso. Dá-nos conhecimento, dá-nos força e tira de nós, Pai, toda preguiça, toda falta de desejo, toda falta de vontade, trazendo aos nossos corações o desejo de conhecê-lo e viver contigo a cada dia mais. Nós oramos, Pai, e agradecemos por cada vida, pedindo ao Senhor que nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana na presença do nosso Senhor